Gente, estou aqui com uma celebridade, um escritor maravilhoso, um convidado querido no Fala Rô. Muito obrigada, o privilégio de você estar aqui conosco, né? Um escritor poderoso, olha, cheio de biografias aqui de várias celebridades. Você vai ter que contar um pouquinho de tudo de cada um aí, gente. Quem é ele? É. Quem é ele? Fala. Fala você. Então, aí. Marcos, né, vida? São muitas emoções. Se eu te fazer a primeira pergunta, como é que foi? Fiquei sabendo que você fez o seu primeiro livro. Você tinha 10 anos? 10 anos de idade. 10 anos? Você já... Gente, foi feito... O que é isso, gente? É verdade isso aqui mesmo? É verdade, Rosana. O seu primeiro livro foi feito quando você tinha 10 anos de idade? 10 anos de idade. Nem Que eu isso? sabia que eu era um escritor. Eu estava um estudante, mas eu era um escritor. Que a diferença isso? daquele ser e estar. Mas, enfim. E ali com 10 anos de idade na escola, eu fiz um livro chamado O Viado do Meu Primo. Hoje seria politicamente correto falar, mas na época nem primo eu tinha. Olha. E muito menos viado. Então, assim, era ambientado num zoológico, tinha o viado do meu primo, a gata da Gisela, o burro do Arnaldo. Então eu mexia com todo mundo da turma. E aí todo mundo começou a querer comprar. Eu xerocava, grampeava e vendia esse meu livro. De repente os professores queriam ver se os deles estavam na reta, os Olha. coordenadores, os diretores. Eu Gente. vendia, não sei, brincando, mais 50, 100 edições. Gente. Era meu cheeseburger com batata frita e Coca-Cola do Recreio garantidos. Que isso? Com 10 anos de idade. Então eu já tinha uma veia ali para escrever que só depois eu descobriria quando eu fiz o primeiro livro realmente nacional sobre Renato Portaluppi e o Renato Gaúcho. Gente... Para quem não sabe, o Marcos, ele era uma espécie de gandula, né? Eu era gandula. Na Gávea. Eu era um testemunho ocular da história, digamos assim. Eu estava ali sem que ninguém me visse. Lembra da Luana Piovani, na Mulher Claro. Invisível? Eu era o garoto invisível. Porque eu falo com o Zico. O Zico é meu livro mais recente. Eu não digo que é o último, porque parece que o Papai do Céu vai me chamar. Então, meu livro mais recente é sobre o Zico. E aí eu falo, Zico, eu te conheço há 38 anos, cara. Hoje eu tô com 5.0, né? Mas eu tinha 12. Então eu te conheço há 38 anos. Porque eu tava ali nos bastidores sem que ele percebesse. Eu tava dentro do vestiário, eu tava ali vendo o que ele fazia dentro de campo. E aí ele falou, cara, você era um gandulinha, eu realmente não te via, mas eu te via. Então eu tava por dentro dos bastidores de jogadores de futebol, coisas que o pessoal na arquibancada nem sonha que acontecem. Eu sabia desde os 12 anos. Gente... E... Precoce, não? Super Qual precoce. foi, no meio do futebol, o teu primeiro livro? Meu primeiro livro foi sobre meu ídolo de juventude, meu ídolo de infância, Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho. Tá aqui Anjo a edição, Demônio. Anjo Demônio, né? Afinal ele é aquele ame-o ou deixo, né? E o Renato era aquele cara, bonitão, pegador, jogava demais, classificou o Brasil para a Copa de 86, então tudo que eu queria ser era o Renato. E aí, para minha felicidade, no primeiro treino dele, quando ele foi contratado pelo Flamengo junto ao Grêmio, em 87, ele estava dando mais voltas no campo com o preparador físico, o Ralf Ferreira, e eu ali com 11, 12 anos, com medo de falar com aquele figurão, né? Aquele figurão da seleção brasileira. De repente eu falei, Renato, seu Portaluppi é com 2 T's, 2 P's, 2 L. Aí ele falou, pode anotar aí, 2 L's aí, 2 L's. Aí eu anotei, 2 P's na verdade, né? Portaluppi. Portaluppi. E aí ele teve esse contato, aí eu vi que ele era humano, né? E depois eu descobri que o Renato tem um coração enorme, adora crianças. Você sempre foi um cara muito querido por ele. Sim, Vocês tiveram uma lacuna na amizade de vocês. sim. E eu sei por quê. Queria que você contasse por que houve essa lacuna. E a Rosana também não sabe. Por que houve essa lacuna de um período de uma separação? Teve uma separação assim, porque foi o seguinte, quando eu fui lançar o livro sobre ele, O Anjo e o Demônio, a primeira edição em 2002, eu acho que ele acreditava, até por me ver desde os 12 anos, me ver como um gandulinha pequenininho, ele acreditava que ia ser tipo o Viado do Meu Primo. Ia ser um livro xerocado, grampeado, distribuído para 20 amigos e não sei o quê. Ele me deu autorização, eu fui no cartório onde ele tem firma registrada, fui lá, fiz tudo direitinho, só que eu sou uma testemunha ocular dos fatos que você está narrando. Com o livro à vera. Então tinha muitas coisas que ele não gostaria de falar, é aquele negócio, faço o que eu falo, não faço o que eu fiz. Porque ele estava numa transição de sair do jogador de futebol, e a gente sabe como é que é a vida do jogador de futebol, cheia de tentações,
para ser um professor, para ser um técnico de futebol. Eu lancei o livro em 2002, que bate com o primeiro trabalho dele num clube grande. Ele tinha treinado o Madureira e estava no Fluminense. Então ele estava entrando no cenário como técnico e não queria que certas polêmicas fossem levantadas, principalmente assim, porque era a minha credibilidade em jogo. Eu estava ali no meu primeiro livro, ou eu fazia um livro de fã-clube pro Renato, ou eu fazia um livro onde eu ia botar o meu nome na reta nacionalmente e ia ser cobrado por isso. Eu preferi optar por essa opção, não me arrependo. Houve uma queda ali, porque o Renato não gostou que eu mostrei, por exemplo... pelos outros? Não, por exemplo, ele não gostou que eu botei que o verdadeiro aniversário dele não é 9 de setembro, né? Inclusive já passou agora recentemente 9 de setembro, e o pessoal está comemorando, dando junto parabéns. Com o Neto? Ele é 22 de janeiro. Ele é 22 de janeiro. Ele não gostou que eu disse que ele era Inter, na família de 3 irmãos. Só ele e o pai eram Inter, o resto todo mundo era Grêmio. O pai dele não quis nem ver quando ele chegou com faixa de campeão pelo Grêmio, chamou ele de traidor. Então teve certas coisas. E a mulherada, enfim, o Renato é um personagem caliente. Então, assim, muitas coisas que ele não quis que eu pusesse, eu tive que botar, porque o Brasil sabe. Ele dava entrevista para Playboy, todo mundo sabe. As coisas que ele falou quando tem festa aqui em casa, até o Cristo Redentor tapa os olhos, camisinha, comer mulher com camisinha que nem chupabala com papel, enfim. Tantas frases que são assim, tão no imaginário popular, foram o Renato que falou, e o Brasil lembra disso. Marcos, minha admiração por você é tão grande que todos os programas que eu vou, eu divulgo seus livros. E a minha é tão recíproca que eu tô de óculos escuros por causa disso. Mas obrigado. Essa foi ótima. Não, mas é porque eu tô... Essa foi ótima, gente. Não poderia ter sido melhor. Antes seria por causa do Renato, quando eu era moleque. Mas agora é por causa de Carlos Kaiser. Me deixa mais à vontade. Aliás, o teu filme é, pra mim, um dos melhores filmes que eu já vi, que versa sobre futebol. Enfim, e eu não canso de ver o seu filme. Pelo amor de Deus. Documentário. E já vai vir novidades e muito mais chegando por aí. Você acha que os livros escolares acabam afastando as crianças do prazer de ler? Qual é a sua opinião nisso? Então, agora eu vou botar meu olhar 5.0, né? Porque eu tinha o olhar 43 há 7 anos atrás. Enfim, agora cinquentão, enfim. Eu com a cinquentona mais sexy do Brasil e eu sou o cinquentão mais selfie do Brasil. Depois eu vou tirar uma selfie com vocês. Tudo e mais alguma coisa. Mas eu acho, sim, que assim, o mundo mudou, a tecnologia mudou, avançou demais. Eu acho que hoje em dia você pegar e ter que obrigar crianças a lerem Machado de Assis, Euclides da Cunha, enfim, por que você não pergunta assim para o menino, qual é o teu time? Flamengo, dá um livro do Zico, lê, depois faz uma redação me dizendo o que você achou. Aí você, gremista, dá um livro do Renato, lê, depois me dá uma redação. E assim para as meninas também, ela pode ter o livro das ginastas, das meninas do vôlei, enfim, eu acho que faria uma proximidade e não um afastamento que acontece nas escolas com o livro. Hoje o livro parece um negócio assim que as pessoas têm medo e preferem ficar ali na rapidez da internet. E eu vou te falar que a gente estava na cama, quando eu abro a tua mensagem, estava eu e a Rosana assistindo um filme, e você me agradecendo por ter divulgado o teu trabalho, o teu talento no Danilo Gentili. Que é um dos sonhos meus, um dos poucos programas. Eu fui no programa do Jô, eu fui no Sem Censura, eu fui a tantos programas. É verdade. Mas o Danilo é um dos meus... Danilo, por favor, vai ser um papão, hein? Vai ser um papo bacana. Eu deixei teu telefone com a produção. Com certeza. É óbvio que eu vou agradecer, Carlos, porque assim... Acho que o mais importante na vida, a vida passa, a gente não sabe aqui se a gente vai ter 40, 50, 70, 80, 90 anos de idade, um dia Papai do Céu nos chama, mas assim, a gente vai vendo no dia após dia quem a gente deve ter gratidão. E assim, você me provou, você me surpreendeu, eu não estava vendo o programa, eu recebi um link de um amigo falando, cara, o Kaiser acabou de falar do teu livro, mostrar teu livro no Danilo Gentili, cara, e assim... O que você fez de graça por uma pessoa, você pode ter certeza que você vai ter a minha amizade eternamente, cara. Não, e a gente ficou um longo tempo sem nos encontrar, e fomos nos encontrar quando você precisava de uma cirurgia no joelho, no qual o ortopedista Dr. Renato Curti operou o teu joelho. Tinha que ser Renato, graças a Deus, e graças a Deus tu hoje está aí com o teu joelho. Isso aí. Coisa que ninguém sabe, né? Como eu quero indicar para todas as mulheres que querem ter um shape como o da Rosana, por favor, contatem Carlos Kaiser. É verdade. Que eu não digo que é um preparador físico, ele é um treinador
Ele é um adaptador, sabe com receita de bolo? Ele vai fazer você ficar do jeito que você quer. Carlos Kaiser. É isso aí, é verdade. Eu falo sempre isso, não é à toa que eu falei novamente que está mudando meu corpo, preparando o corpo. O que você achou da polêmica das biografias que aconteceu em 2015, envolvendo Roberto Carlos? Que história foi essa, Vida? Roberto Carlos, um dos maiores cantores do país, enfim, para mim o ícone, né, o rei da Jovem Guarda, enfim. Roberto Carlos, um dos grandes ídolos meus. Quantas vezes que eu queria uma menina, ela não me queria, eu fiquei ouvindo Roberto Carlos, foi ele que me salvou. Porém, quando o Roberto Carlos tem toque, né, e ele gosta de ter poder, exercer poder sobre tudo, ele gosta de centralizar tudo. E quando o Paulo César de Araújo decidiu fazer a biografia sobre ele, sem o aval dele, ele foi para a guerra e colocou perdeu, na né? justiça. E perdeu. Perdeu, mas na primeira instância, por exemplo, quando ele chegou no Fórum do Rio de Janeiro, estava o biógrafo que nem você aí, ele chegou aqui, o juiz apareceu com 3 LPs do Roberto pedindo autógrafo. Ali você já viu o que o juiz ia dar, e aí o juiz deu ganho de causa. Então, assim, nós biógrafos fomos para a segunda, terceira instância, fomos para o STF. E hoje eu poderia estar desempregado. Eu poderia estar vendendo sanduíche natural na praia. Porque se a ministra Carmen Lúcia não falasse que a liberdade de expressão vale mais do que a invasão de privacidade, que era o que alegavam, hoje eu não teria profissão. Porque o que eu sei fazer é isso, é investigar a vida das pessoas e escrever sobre elas, eternizar o legado de alguém. E aí a gente chegou os biógrafos de um lado e a dona Paula Lavigne chamou Caetano, Gil, Milton Nascimento, Chico Buarque e botou os figurões todos junto com o Roberto Carlos. Ficou uma balança desigual. Eu achei que ia pender para eles, mas graças a Deus, pelo menos nessa, a justiça foi justa. E assim, nós hoje podemos escrever sobre quaisquer pessoa. Eu posso fazer um livro sobre a Rosana sem ela querer, entendeu? Porém, se eu for leviano, se eu for venal, se eu mentir, ela tem todo o direito de me processar. E além do Anjo ao Demônio, mostra para todo mundo aí seus outros livros, a sequência disso tudo. É difícil assim, mas a sequência assim, ó, vamos falar rapidinho. Heleno de Freitas, um personagem, enfim, lindíssimo, que morreu aos 39 anos no manicômio. Rodrigo Santoro levou para os cinemas, filme Heleno, Príncipe Maldito. 20 Jogos Eternos do Flamengo já está defasado porque é de 2013, não tem Gabigol, não tem nada disso. Roberto Medina, criador do Rock in Rio, também da Árvore de Natal Lagoa, trouxe Frank Sinatra ao Maracanã. Louco Abreu, um uruguaio que fez uma cavadinha num goleiro assassino, todo mundo lembra dele. Aqui, dispensa apresentações. Arthur Antunes Coimbra, basta falar isso. Zico, índice de rejeição, 0, um livro de liderança. Nunes, o verdadeiro Gabigol, o João Danado, o artilheiro das decisões. Esse livro aqui tá em turco. Aqui, se estiverem me xingando, eu não consigo nem ver. Esse livro aqui é um... Pra quem não sabe, o Alex é um... Essa foi ótima. É um dos maiores. Alex, um dos maiores jogadores. Então, você dá uma olhada aqui se você consegue ler alguma coisa. Gente. Alex. Renato Gaúcho, aqui que eu já mostrei, né? Meu primeiro livro. Renato Portaluppi. Aqui, Gilberto Pellegrini. Esse cara foi de Kombi, aqui do Rio de Janeiro até o Alasca. Mas ele fez o bondinho do Pão de Açúcar virar essa atração mundial. O Apolônio Bechara, que é o gênio das fundações, esse cara aqui construiu o bunker do Saddam Hussein, resolveu o metrô de Paris, para você ter ideia. Vivendo direito, Aloysio Maria Teixeira, ele foi juiz aos 27 anos e desembargador aos 41, uma sumidade no direito. Francisco Horta, aqui está uma foto dele com o Rivelino. O maior presidente o presidente dos presidentes, né? Gilberto Gama tem uma história com Roberta Close maravilhosa, que ele impede a Roberta Close de ir no banheiro feminino. Gilberto Gama era chefe de segurança de um dos grandes hotéis do César Park, no Rio de Janeiro, e conseguiu fazer com que a polícia militar e a polícia civil escoltasse a Yakuza, membros da máfia japonesa mais temida do mundo, até o sambódromo, onde eles queriam pagar para sair com mais mulatas lá. E aqui, por fim, a Cervenco, a construtora de muito renome nos anos 70 e 80, que construiu a Torre do Rio Design Center, entre outras obras. Enfim, então são muitos livros. Eu sou o MC Catra das letras, estou com 14 filhos aqui. É um peso levar isso nas costas, mas amo todos com a mesma forma. Tá, e como é que faz para adquirir esses teus livros, teu arroba, como chegar até meu arroba é Marcos E. Neves no X e no Instagram. Marcos Eduardo Neves no Facebook
E no canal do YouTube, o canal do Marcos Eduardo Neves, você vai poder... Eu respondo todo mundo. Eu acho que a pior coisa na vida é a indiferença, é o vácuo, entendeu? Então eu respondo todo mundo. Então quem quiser ter mais... E também se procurar aí, muitos estão esgotados, mas o bom do livro é isso. Assim, o pessoal joga fora, muda, não sei o que, vai para um sebo, entendeu? Então assim, eu nunca vou morrer, eu vou estar sempre num sebo. Então alguém vai me achar em algum momento e vai ser importante. Então assim, tem Mercado Livre, tem várias plataformas, mas se quiser autografado, entre em contato comigo que eu respondo vocês. Vou te fazer aqui uma pergunta. O que que te tira do sério? TV, ator, atriz, uma série? O que consegue tirar você do sério? Tirar do sério pro bem ou pro mal? Tanto pro bem ou pro mal. Você me responde os dois lados. O que você acha que lhe tira do sério? Programa de TV, uma série, um ator, uma atriz. Me tira do sério, cara. Fala comigo. Olha, hoje em dia, cara, a gente vai chegando numa idade que é difícil, a gente não surpreende com mais nada. Eu não me surpreendo com mais nada na vida. Várias coisas que eu acreditei, de repente aconteceu, enfim, infelicidades. Depois que apareceu aquela mulher com o defunto dentro do banco pedindo para botar o dedinho, eu não duvido de mais nada na vida. Mas assim, o que me tira do sério, negativamente, eu acho que é a falta de lealdade, sabe? Você ser desleal comigo, eu acho que isso é meio que imperdoável, né? Eu acho que você quebra um jarro e de repente você quer de repente remontar, não vai ser a mesma coisa, você nunca mais vai ter a mesma confiança. É muito forte. Marcos, isso me tira do sério. Com relação a mim, tu pode contar sempre em divulgar teu trabalho. E alguns deles eu participei da vida dos caras e sei que tudo que você está narrando aí é de pura veracidade. E assim, quanto a filmes, séries e tudo, assim, eu sou adepto, assim, sabe aquele cara que quando gosta de um filme vê 8, 10 vezes? Eu sou assim. Então tem certos filmes como Pulp Fiction, enfim. Tá falando de você. É maravilhoso. Não, eu adoro ver 8, 10 vezes o mesmo filme. E sempre você vai achar um negócio diferente. E eu assisto várias vezes. Várias vezes, querido. Eu adoro. E é isso que você falou. Às vezes você, principalmente fatos verídicos. Sim. Aí você fala, gente, um ponto, uma vírgula, você não prestou atenção. Parece que tá vendo o filme pela primeira vez, exatamente, né? Uma coisa assim. Eu adoro. Às vezes, quando eu vou assistir filme, quando a gente vai assistir, eu falo assim, olha, ele me pergunta assim, moça, você já assistiu esse filme? Eu digo, me faça a pergunta. É melhor você não me fazer essa pergunta. Ou eu vou ficar calado, eu vou dizer que sim. Porque realmente, né? E quando você gosta de uma boa história, você vê de novo. Exatamente. E isso me surpreende, que assim, muitas pessoas me encontram na rua e falam, cara, eu já li o teu livro do Heleno 3 vezes, sabe? Eu ler 3 vezes... Um livro, né? Exatamente, porque assim, depois que lê a primeira vez e tem um impacto, quando você vai ler a segunda já sabendo o final, você pega outras nuances. Então, assim, eu acho que o legal da arte é isso. Um escritor é um artista, um ator é um artista. Você vê o Rodrigo Santoro, ele foi um jogador de futebol no Heleno, foi um padre na Hilda Furacão, foi um homossexual no Carandiru, é um grande artista, então vai vivendo um pouquinho de cada. E se você for ver Guernica do Picasso, se você for ver Mona Lisa do Da Vinci, enfim, se você for ver várias vezes, você vai ver sempre de formas diferentes, porque a arte é isso, a arte depende de como a gente está por dentro, né? Então, se a gente está muito feliz, a gente vê de um jeito, se a gente está em depressão, a gente vê de outro. E os filmes, a mesma coisa, você nunca vai ver o filme, você pode ver um filme com 10 anos, o que você sabe da vida com 10 anos? Quando você for ver o mesmo filme com 40, você já vai pensar de outra forma. Verdade. A gente vai mudando e aí a gente vai entrando nesse poder maravilhoso da arte. O que você pode falar ali, nas pessoas que se inspiram em você, e que quer, né, sonha com algo e que quer buscar algo para si que você não deve desistir? O que você falaria para essa pessoa? Olha só, essa é uma boa pergunta, porque assim, quando eu escrevi o livro sobre o Renato Gaúcho, o Renato, que é um cara que está nos holofotes até hoje, nunca deixou de estar em evidência, imediatamente eu quis fazer um livro sobre Heleno de Freitas, que era um cara que morreu em 1959. E aí as pessoas chegavam para mim e falaram, Marcos, ninguém sabe quem é Heleno, escreve sobre o Romário, sobre o Ronaldinho, sobre o Fenômeno.
E eu falei, cara, mas é uma história, pô, maravilhosa. O cara era do Clube dos Cafajés, o cara se formou em Direito, estudou no São Bento, ia pro Copacabana Palace, morreu no manicômio. Pô, não, mas ninguém sabe quem é, ninguém vai comprar. E acabou sendo meu maior sucesso de crítica até hoje. Então, assim, eu acho que quando a gente tá consciente do que a gente é, do que a gente quer e de aonde vai chegar... eu vi até numa entrevista recente sua aqui, Rosana, alguém falando sobre os propósitos. Quando você sabe qual é o seu propósito de vida, por exemplo, o meu propósito de vida é isso, é eternizar a obra e o legado de outras pessoas. E eu estou pleno desse meu propósito de vida. Eu não vou ficar milionário com essas obras que eu fiz. Se eu fizesse um Zico da vida, um Alex da vida, um Heleno da vida nos Estados Unidos ou em Londres, eu estava milionário. Mas no Brasil eu não vou ser. Então, assim... mas eu vou ter a eternidade. Então, aqueles bisnetos e tataranetos que nem nasceram vão saber quem foi o bisavô ou tataravô através da minha obra. Então, eu quero ampliar isso aqui, eu quero me espalhar. Já está vindo a biografia do Dejan Petkovic. Então, já vou para a Sérvia, já vou me espalhar um pouquinho lá pelos Balcãs. E eu quero me espalhar mundialmente para que, quando não estiver mais aqui, eu esteja continuamente. Tu é merecedor disso. Querido, com coração partido, a gente tem que se despedir. Eu tenho muitas perguntas para você, mas você é uma caixinha de surpresa, né? A gente começa a perguntar e vai saindo conteúdo e é uma delícia conversar com você. Me chame mais vezes. Privilégio, promete? Claro, sempre. Ó, vocês estão ouvindo, hein? Então a gente vai ter fase 2 com o Marcos, que é maravilhoso. Se inscreva no canal, uma nova temporada com essa galera forte, com essa galera de energia, com o Carlos Kais, com a gente aí, ó, nesse mundo do futebol, né? Fala... E não só das biografias, das vidas. Nós todos vidas. Somos voyeurs, nós gostamos de ver a vida dos outros, então isso que é o mais maravilhoso. Obrigada, querido. Obrigada, Mochica aqui. Muito obrigada. Pede para se inscrever, hein? Obrigadão, tá? Eu que te agradeço. Obrigado a todos, gente. Se inscreve aqui no canal, por favor. Ative o sininho e também dá uma olhada no canal do Marcos Eduardo Neves. Vai ter muito conteúdo bacana lá para vocês. E aguarde para a próxima, hein, gente? Beijo!